Bom dia, paz de Cristo. Sobre uma fala do Frei Tiago de São José, Monte Carmelo, no vídeo Igreja Evangélica a Serviço do Judaísmo, Defesa do Dogma da Fé. Ele falou algumas coisas aqui que eu não concordo. E isso é recorrente. Em todas as conferências que ele faz, ele sempre está batendo nesta tecla. Então, lá no tempo 1 minuto e 51, diz assim, Mateus 16:16. Pedro disse para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Frei falando. No tempo 1 e 57 minutos, Jesus disse: Tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Essas duas frases foi dita pelo Frei. Então, e ele continua. Ele disse: Ele edifica a igreja em cima da pedra, que é o papado. E esse papado existe para defender o dogma da fé. É a confissão da fé. Isto é defendido por alguém que tem uma assistência divina para manter a fé. Então, essas frases aqui que eu falei foram ditas pelo Frei Tiago de São José. Então, vou dar minha opinião sobre isso aqui, tá bom? O contexto na Bíblia diz assim, ó, Mateus capítulo 16, versículo 15. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Tá bom? Respondendo então essas questões colocadas, eu dou essa resposta assim. Esta pedra é Cristo. Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse que Jesus disse que o Pai, que é Deus, de Jesus, revelou para que Jesus é o Cristo, revelou para Pedro que Jesus é o Cristo, segundo se entende a pedra, o fundamento, tá bom? Jesus recomendou aos discípulos que eles não contassem a ninguém que ele era o Cristo, o fundamento. Isso aqui é a minha opinião, baseada no contexto que eu entendo. Jesus concedeu autoridade para ser intermediário. Jesus concedeu autoridade para Pedro ser intermediário, pastor, ou seja, ele fazer a ligação entre o reino do céu e a terra e nada mais para os homens. Então, Pedro, Jesus, quando ele estava na terra, ele delegou esse poder a Pedro. Em outras palavras, este é um ministério de pastor. Continuando. Enquanto Jesus estava na terra, Pedro recebeu autoridade para apacentar as ovelhas. Posterior à morte de Jesus, esta autoridade é concedida àqueles que têm o Espírito Santo para realizar as obras do reino. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então aqui está que existe um chamado direto de Deus, que Deus comissiona as pessoas para fazer obra na face da terra. Ele dá autoridade para apacentar, inerente a qualquer pessoa, isso é inerente. Qualquer um, naquela época foi Pedro, depois, posteriormente, quando Pedro morreu,
com certeza Deus deu esse ministério para apacentar a outras pessoas. Como Jesus não estava ali, o Espírito Santo, né, apontava e revelava a essas pessoas. Ou seja, ela geralmente é quem tem o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. Então essas pessoas estão preparadas para fazer a obra de Deus, o ministério pastorear conforme o ministério. Isso aconteceu lá, começou lá em Pentecoste, que desceu o Espírito Santo na forma de línguas de fogo sobre as pessoas, e ali eles foram comissionados para fazerem a obra de Deus, porque Jesus não estava mais na terra. Jesus não estava, mas ele deixou o Espírito Santo, e está até hoje. Então, na forma invisível, Jesus controla a igreja. Jesus comanda e dirige a igreja. Então a igreja não está abandonada. Os homens não estão abandonados. Aliás, os homens, Jesus, e não é todos que recebem chamado para ser pastor, apóstolo, ou evangelistas, ou qualquer outra coisa. Não, isso aí são os ofícios. Então, isso é concedido às pessoas que são chamados para fazer esta obra, tá bom? É lógico que essa resposta que eu estou dando aqui é baseada num contexto histórico da igreja, né? Do jeito que eu entendi, mas estou sendo fiel ao que consta na história bíblica. Na Bíblia também, na revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra, governando a igreja, e o Frei, continuando dizendo aqui, vou continuar. O Frei disse que ele edifica a igreja em cima da pedra, que é o papado. E esse papado existe para defender o dogma da fé, é a confissão de fé. Isto é defendido por alguém que tem uma assistência divina para manter a fé, que é o Papa. Então aqui está, ele coloca em evidência o Papa. O Frei diz que a pedra é o Papa, é o papado, e que o papado defende o dogma da fé, a confissão da fé. Isso é defendido. Bom, isso aqui tem um erro aqui, sabe? Porque a pedra não é o Papa. A pedra é Cristo. E diz que ele edifica a igreja em cima da pedra, que é o papado. Papado não é. Papado, tudo bem. Deus nunca disse para quem deveria pregar. Ele falou, ide pregar o evangelho a todas as criaturas. Entendeu? Então, essas pessoas que têm o Espírito Santo, que estão comissionados, eles, o Espírito Santo, quando Jesus estava aqui na terra, ele falou para Pedro, né, apacenta minhas ovelhas. Então, depois que Cristo morreu, o Espírito Santo diz, você apacenta minhas ovelhas, te dou o Espírito Santo e vai e faz a minha obra. Então, isso não é o Papa. Qualquer pessoa que recebe esse Espírito Santo, ele faz a obra de Deus. No contexto da doutrina de Cristo, não o papado. Então aqui ele está sendo taxativo, dizendo que o Papa é a pedra, que o Papa ele é o único que tem que defender o dogma da fé. Tudo bem. Se o Papa está aí, tudo bem. O Papa está aí, não vamos ter preconceito. Se ele for uma pessoa espiritual, a palavra diz que Deus não, o Espírito Santo não ouve, né, a quem não teme e obedece a sua palavra. Se o Papa obedecer a palavra de Deus e temer a Deus e for um homem espiritual, ele recebe o Espírito Santo. Ele pode, sim, fazer a obra de Deus e defender a fé, o dogma da fé. Mas esse dogma da fé, dogma, ele é bíblico, não que seja da igreja. A Bíblia estipula isso, certo? Todos aqueles que têm o Espírito Santo que está comissionado vai defender a fé, e não necessariamente o Papa. Então isso aí é um erro. Está exclusivista, dizendo que é só o Papa que defende. Isso é defendido por alguém que tem uma assistência divina para manter a fé. Qualquer pessoa tem uma assistência divina, pessoa que teme e obedece a sua palavra. Deus não ouve
a oração de quem não teme obedece a sua palavra, está escrito na Bíblia. Então, todos aqueles que obedecem e temem a sua palavra é um seguidor de Cristo. Consequentemente, ele vai receber o Espírito Santo. Ele é um defensor da fé, não necessariamente o Papa. Então, aí que está o erro. Então, isso aí é uma discrepância, uma deturpação da doutrina de Cristo, da Bíblia, que o Frei ele está pregando que só o Papa. Então ele é idólatra, ele idolatrou o Papa. Ele é idólatra. O Papa é meu Deus, o Papa é meu guia, o meu guia, é meu guia espiritual, sendo que existe o Espírito Santo. Então ele não tem entendimento, ele não conhece, ele é um falso obreiro, um falso seguidor de Cristo. Ele quer fazer a obra de Deus, mas não compreende as Escrituras. Não tem entendimento. Tá bom? Isso aqui é a minha opinião. Continuando, Jesus disse: eu edifico a minha igreja sobre esta pedra. Esta revelação que é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta pedra, esta revelação que o Pai revelou a Pedro de Cristo, é a pedra. Cristo é o Filho do Deus vivo. O papado, não é a pedra. Cristo é a pedra. Lá em Atos 4, versículo 11, diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz assim: e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, na Bíblia, está registrado ali, certo? A questão da pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra é Cristo e não o papado. Tudo bem, que nem eu falei. Se o Papa for uma pessoa espiritual, nós temos que respeitá-lo ele como um servo de Deus comissionado para fazer a obra. Mas não necessariamente ele não é o guia, pois a própria Bíblia fala que não há maior entre o povo de Deus. Todos são iguais, certo? Então, dentro da igreja, né, abaixo do Papa, pode ter pessoas espirituais lá que receberam o Espírito Santo, que estão comissionados para fazer a obra de Deus. Deus fala com eles, entendeu? Então, não necessariamente agora que o Papa ele tem exclusividade para ditar, e só ele dita e só ele estipula os dogmas da fé. Não, os dogmas da fé estão na Bíblia. É a Bíblia que estipula os mandamentos que nós devemos seguir, nós devemos temer e obedecer. Tá bom? Até aqui. Próximos vídeos eu vou continuar.